que é onde você fica num lugar assim, lá e cá, que é o mesmo ponto de quando baixa o santo, você fica num estado de consciência alterado lá e cá, esse ponto não estava acontecendo para mim. E ele acontecia na capoeira, ele acontecia em diversos lugares diferentes, mas ele não estava acontecendo no que eu tinha me proposto ali, porque eu tinha pensado que esse ponto aconteceria no flamenco, e não era o flamenco, era como eu lidava, ou como eu era levada a sentir aquele trabalho. E aí eu comecei a entrar de novo naquela pequena crise de, ai meu Deus, já tô eu aqui, escrava do movimento. E aí eu falei pro meu diretor de tese que eu queria fazer uma investigação sobre as origens do Flamengo. E aí você tem que ir no mundo árabe, não tem como. E eu tive muita sorte de que nesse momento, em Madrid, vivia Chokri Mohamed. Chokri Mohamed é um egípcio que já fez a passagem dele, e ele era a grande pessoa. A dança nessa época em Madrid, a dança oriental, né, a dança do ventre era uma coisa absolutamente alternativa, existiam muito poucas pessoas, era uma coisa muito de gueto, mas existia Chokri, né? E aí aquelas aulas desconstruíram muita coisa em mim, porque o Chokri, ele primeiro tinha um caráter até mântrico, que hoje em dia eu falo do caráter mântrico, mas não tinha a dinâmica de aula que a gente está acostumada. A gente entrava em contato com um lugar onde você ficava na repetição. Eu lembro daquelas músicas, né? Ele fazia a gente entrar naquela, bem trip mesmo, do monótono, né? Eu lembro que eu entendi as aulas de Chokri quando eu sentei assim na frente da imensidão do deserto e falei, meu Deus, é isso, que coisa incrível esse vazio, quanto esse vazio pode te preencher por dentro, que coisa fantástica. Talvez a mesma sensação que eu já tive no mar, né? E a sensação do deserto, e era a sensação que Chokri passava pra gente. Uma das coisas fantásticas de Chokri é essa sensação do tira o excesso. E agora se conecta com a ideia mântrica, né? De você pulsar num pulso mais monotemático, um pulso, e aí você aquilo vai acontecendo como se fosse um metrônomo, como se fosse um relógio, vai te levando para um lugar muito raiz, muito umbilical, muito de pulsação. Isso era uma das características. E como foi nesse primeiro contato, nessa experiência de corpo mântrico, qual foi tua ideia, tua imagem, tua ilha criada, então, né? Não é fácil. Sobre o Oriente, aquilo que te estava apresentando. Qual foi o primeiro véu que você configurou nesse primeiro contato? Então, não é fácil não, porque aí você tem que tirar camadas, né? Liberar excessos. Eu lembro das várias sensações, inclusive frustração, de falar, meu Deus, eu tô tão acostumada com o corpo, de fazer coisas, corpo físico, eu quero sentir adrenalina, eu quero sentir o meu corpo tonificado, né? E aí aquilo tudo assim, eu tinha que dissolver, era o movimento da água, né? Então a gente estava se dissolvendo ali naquela história, era um contato com a água mesmo. E eu ia vendo as resistências. Resistência ao movimento lento, resistência a fazer pouco, resistência ao sutil, resistência ao monótono, à monotonia, resistência e dificuldade de internalizar. Uau, que dificuldade de você ir no íntimo, né? E você internalizar. E que ideia você tinha? Isso porque eu vinha de Angel, né? Então, assim, eu não era uma pessoa que não tinha internalizado, mas eu percebia isso. Mas tinha o que me fazia ficar ali? Pra mim, é a questão da libido, é a questão do sensual, do sexual, do tântrico, da questão de que tudo na vida é uma pulsação entre polos, né? E isso vai criar a energia mais forte que a gente tem, mais poderosa que a gente tem
é a energia sexual. Só que a gente entende essa energia sexual só... a gente banaliza ela, né? A gente, enfim, foi criado, foi educado, foi concebido para pensar que a energia sexual ela é depositada numa questão, né? E a energia sexual é a energia, ela tá em tudo, ela tá nas plantas, ela tá em todas as configurações, em todas as criações. Então, eu não tenho como não reverenciar isso. E parece um discurso meio místico, meio mágico, mas ele para mim é absolutamente físico. Como aquela proposta orgânica, que é um movimento muito orgânico, é você ficar fazendo círculos e ondas e círculos e ondas, como aquilo vai te levando para um estado original. E o aspecto cultural, como aquilo, naquele período se coloca naquele lugar, como se apresentava para você aquela cultura, aquela paisagem, o que você tinha de arcabouço, de vocabulário, de ideias sobre aquele universo que você foi desvestindo, que você foi destrinchando. Olha, como eram muitas desconstruções, né? A primeira desconstrução maravilhosa é ver um homem homem, sendo te trazendo a coisa mais feminina que já chegou na sua vida. Uau! Né? Então, assim, Verdade. é um homem casado com rosa, maravilhoso, entendeu? Mas como ele usava aquela natureza feminina. Então, quando vem falando pra mim que dança do ventre é uma dança feminina, é uma dança só de mulheres, eu lembro de Chokri, entendeu? Eu não tenho como lembrar de outra coisa. Eu falo, gente, eu não posso falar isso. E Mohamed Al-Sayed, que é um grande amigo, assim, praticamente filho de Chokri, vendo Mohamed dançar. Meu Deus, que coisa, que contato com o sutil, que lindo ver esse movimento pélvico. Então isso é uma desconstrução, isso já foi uma desconstrução incrível, né? De falar, meu Deus do céu, eu não tô entendendo nada. O papel, né? Aí você pode falar muitas coisas, papel da mulher, enfim. A gente entraria, meu Deus do céu, num universo tão amplo. Então, Chokri, eu acho que... Eu falo isso aqui porque o Chokri era egípcio e houve um momento, e esse momento ainda existe, onde as pessoas... se sentem tão identificadas com aquele movimento e lutam por aquele movimento ser daquela cultura, né? E aí a gente começa a brigar territorialmente, que está acontecendo no mundo, né? E sempre pelo movimento. Esse movimento é meu, esse movimento é seu, é só essa cultura é capaz de entender esse movimento. Então, Chokri, eu falo isso mesmo, sabe? Chokri foi a pessoa que me introduziu na fusão. E era, como poderíamos dizer aqui, puro, né? Porque é o puro, é o autêntico, é o egípcio. Você tá fazendo aula com o cara egípcio. Mas Chokri falou assim pra mim: isso não é uma dança árabe, isso é dança oriental. Porque ela é uma amalgama de movimentos de culturas orientais. Então você tem que entender, não é muçulmana, árabe, você tem que entender Oriente. Você tem que entender que existem outras dinâmicas. E para mim, que é Oriente, meu Deus, é uma espécie de... Eu não acho que existe assim essa divisão cada vez. Mas naquele tempo, como é que você se encontrou com esse universo? Como é que você tinha? O que aconteceu pra mim, eu falei, cara, eu preciso... Aquilo foi pra mim aquilo foi tema da minha tese durante 7 anos. Porque era o que é Oriente. Como é que eu defino, então? Porque era mais fácil falar pra mim, isso aqui é uma técnica egípcia, vai lá no Egito e você se resolve. Mas quando ele falou pra mim assim, E que ideia você tinha e trazia do seu arcabouço básico, depois que você trabalhou tudo isso, essa ideia, esse contato. Mas desde ali eu quero saber qual foi o seu primeiro pano de fundo, o seu primeiro véu sobre tudo aquilo que você estava entrando em contato. Como é que eu quero que você traga no seu corpo todo aquele ambiente, todo aquele período e aquela memória corporal em contato primeiro com aquilo, em contato com aquela ideia daquele Oriente que você nunca tinha ido, em contato com aquele homem, com aquela comida, com aqueles cheiros. Eu quero saber como que isso
te atravessou em primeira instância, porque logo você vai destrinchar tudo isso, né? Que a gente vai seguir falando disso. Mas eu preciso desse ponto, eu preciso reter em você esse primeiro ponto de contato. E o que você tinha de ideia, o que você carregava como Patrícia, como bailarina, como mulher, como ocidental e brasileira, sobre aquela dança, sobre aquele universo, e a ideia, o seu primeiro véu, o seu primeiro filtro, né, sobre tudo aquilo, como é que aquilo te atravessava, e que ideia você também construía sobre aquilo que você estava desvendando ainda. Sim, vamos lá. Eu acho que e é difícil acontecer, mas eu acho que a dança étnica pode chegar nesse lugar. Quando alguém, alguma coisa, é capaz de te conectar com um lugar do inconsciente coletivo humano, você não está mais conectada com essas capas que separam. Você entra num extrato que ele é universal. Tá? Quando que isso acontece? Quando que isso se revela? Isso se revela quando você Isso pode se revelar sim, só que você não tem consciência, entendeu? Você está conectada com o extrato universal, você não está conectada com a sua cultura. Eu não estava conectada com o meu Brasil, entendeu? Uhum. Pra mim, eu tava num lugar... Agora, a gente pode pensar assim, qual foram os elementos que ajudaram você a chegar nesse extrato? A gente pode falar coisas, né, que eu acho que podem ajudar uma pessoa a entrar em contato com esse extrato, que não é fácil, eu não acho que é fácil, talvez assim a pessoa encontre. Mas assim, eu queria aclarar para você que quais são os preceitos ou prejuízos, como a gente fala aqui na maneira espanhola, né, que você sempre chega a algum lugar com algum material sobre algo, né, você conhece um limoeiro, você olha, você sabe que é verde, que é amarelo, e você depois vai conhecer o que é essa planta pelo caule, como é que ela dá. Então assim, quando você entrou em contato com o chokri e todo aquele universo, aquilo te foi viável, você fantasiava sobre aquilo, como era o seu primeiro contato como ocidental, como mulher, como bailarina, sobre algo que você estava ainda desvendando. Então, aquilo era excitante, era exótico, aquilo te puxava, aquilo te fazia mais forte, aquilo te fazia mais sensitiva, aquilo te desconectava, por exemplo, não sei, uma suposição de toda a cultura ou todo o modo ocidental, e você queria realmente se embebedar daquilo completamente, dos cheiros, da forma de dançar, da cultura. Como é que isso te travou? Como é que esse fio, ele te atravessou? E o que eu quero te trazer, o que a Patrícia tinha ali para fazer aquelas leituras, né? Porque a gente sempre chega a algum lugar com alguma ferramenta. Então, qual era a ferramenta para você identificar tudo aquilo que era novo? O chokri era novo, a dança oriental em si era nova. E a gente sempre chega a algum lugar com alguma ideia, com algum prejuízo sobre algo. Prejuízo no sentido de crenças sobre algo. Eu vou para a África ou eu vou para Bali, eu penso que é assim, eu penso que é assado, eu imagino, eu produzo uma ideia, uma ensonhação do que eu vou me encontrar quando eu me encontro, para te trazer nesse primeiro filtro que você já se diluiu. Outra coisa é o estado, o prazer, é a multidimensionalidade que aquela dança, ou como no seu dia a capoeira fez, como no seu dia outras danças te levou para um estado. Mas eu estou falando dos preceitos. Quando você chega num lugar, com a maleta, né, você pisa em terra, você tem uma ideia daquilo. Você desce do barco, né, e vai para um país, vai para um lugar, você tem uma ideia do que te contaram, do que você traz, o que você tem de ideia sobre isso, né? E depois ali você vai cavalgar. Eu acho que eu entendo o que você está falando, mas assim, eu realmente busco essa desconstrução o tempo todo. Então é difícil para mim querer me levar para esse lugar, porque eu tô sempre num outro lugar. Perfeito. Porque quando eu é válido. Decidi e para mim eu entrei no chokri para estudar.
né? Então eu entrei de um mestrado. Eu entrei de uma bagagem enorme. Eu entrei sabendo o que eu queria, porque eu falei, cara, eu quero entender a origem da origem. Perfeito. Então eu fui lá com esse background. com essa busca. Eu não fui para uma aula de dança do ventre porque eu queria trabalhar meu feminino. Não foi isso. Eu não senti isso. Porque eu tinha meu tempo feminino, eu achava muito bem colocado. Eu não tinha essa necessidade interna. Então eu sei que essa necessidade interna ela passa por muitas mulheres. Eu não fui para a aula do Chokri porque eu queria entrar em contato com Sherazade ou porque eu tinha uma viagem com o Oriente. Tinha assim, eu sempre tive um enamoramento de Índia. Eu achava assim, tinha um lugar. Quando eu via essas coisas, arquitetura, escutava uma música, Madrid tem esse lugar, é muito forte. O que eu achava belo em Madrid não era espanhol. Tudo que eu achava belo era oriental. Mas isso toda a minha vida, a minha construção de beleza, natural. Eu achava, porque é extremamente belo o rebruscado para mim é belo. Né? Sempre eu achava isso, um barroco, eu sempre achei o rebuscado belo. Então, realmente, a arte oriental, ela me fascinava, não tem como tirar isso. Mas eu não cheguei ali, naquela aula, buscando com a dificuldade do feminino, que é uma coisa que acontece, ou buscando a sensualização, a sexualização, ou para dançar o exótico da dança do ventre. Inclusive, eu vou te falar, eu tinha vergonha disso. Por quê? Porque eu já era um objeto exótico. Eu sou brasileira, entendeu? Se eu tivesse nascido num contexto onde o exótico fosse uma coisa muito, uau, eu quero ser exótica, mas eu no colégio eu já era exótica. Eu naquela roda ali do meu pai, quando tá aqui dançando aquele samba, eu falava, meu Deus do céu, eu quero chamar menos atenção. Quando eu cheguei na Espanha, eu era absolutamente exótica, porque eu dançava dança brasileira, porque eu falava de umbanda, eu falava de candomblé. Então eu queria exatamente outra coisa, né? Eu não era uma conexão com o exótico pra mim, porque eu era querendo desaparecer do exótico. Se tem uma coisa que foi pra mim difícil de me encaixar, era que eu queria ser normal e eu não era, entendeu? Então eu não tinha essa conexão de que, legal, vou fazer dança oriental e aí vai ser exótico pra mim. Muito pelo contrário. Eu tava sempre com um olhar para aquilo ali. Essas caras, essas roupas estão escondendo alguma coisa. E o meu foco era o que tá escondendo. Eu tava absolutamente, digamos, taurinamente focada e objetivada ali de que eu tinha que descobrir que balangolé era aquele. Que pra mim passa pelo místico. Eu queria, se fosse alguma coisa, o que você foi buscar? Eu queria sentir um troço diferente que me levasse para um estado metafísico. Pra mim era esse lugar que eu saí do flamenco falando, cara, não tô sentindo aqui. Por que eu sentia lá no Brasil, não tô sentindo aqui? Não sei. Mas eu vou continuar buscando esse lugar. Pode ser que esse lugar venha de um contato completamente com a linguagem desconhecida. Não sei. E o corpo oriental te facilitava isso? A porta de entrada, as técnicas do corpo oriental? Né? Olha, por tudo que eu estudei na minha vida, que não foi pouco no sentido corporal, e eu me pergunto, porque eu não quero ser uma artista, nem uma mulher, e muito menos uma investigadora que acredite que oriente. Sim. Não quero isso, porque eu acho que quanto mais a gente se fragmenta, mais a gente está errado, entendeu? Mas te proporciona a você. As técnicas orientais, elas te levam para um outro lugar. Eu acho que na cultura oriental a gente consegue... A gente vai falar inevitavelmente, porque a gente falar de Oriente, a gente, tem que ir para o Império Persa. Se a gente pensar que a nossa referência histórica do Ocidente é Grécia e Roma, mas que Grécia e Roma eram o Império de Pérsia, quem que é oriental e ocidental aqui? Todos somos orientais. Todos vemos do mesmo lugar. Porque na hora que se conquista a Pérsia, se coloca lá que é Grécia e Roma. E a gente se identifica com a Grécia e com a Roma. Mas, e o que aconteceu com o Império Persa? Quando você vai estudar a história, por que o cara conseguiu conquistar 44% do mundo? Porque ele entendeu
que não era para saquear as culturas. Ele entendeu que ele tinha que absorver o conteúdo daquelas culturas. Até esse momento a gente saqueava tudo e desaparecia tudo. Aí chegaram perto e falou assim, olha só, não vamos saquear não. Vamos agregar. Porque aí vai ser bem mais fácil da gente manter. É isso que está acontecendo no mundo? É exatamente isso, quer dizer, a gente vai, é um samsara. A gente continua no mesmo lugar. A gente está querendo acabar com o outro para poder existir. Não vai dar certo. Então, assim, o que o cara fez? E por que o Império Persa é uma coisa importante para ser estudada? O cara falou, vamos juntar aqui, vamos juntar todo mundo, pronto, e eu traço um caminho, eu só quero uma rota, um caminho. Pode cada um ter o seu governo independente, eu vou traçar aqui um caminho, eu vou botar uma trajetória e aí eu passo pelos lugares. Claro, essa a nossa referência tão ocidental, que eu quero dizer, não é tão ocidental assim. Então, para mim, o Oriente é só uma bagagem de um extrato universal que alimenta toda a humanidade. Não é um lugar onde, para eu... Sabe assim, os chakras só existem no Oriente. Não dá para eu falar disso, porque quando eu fui estudar, chakra, por exemplo, existem médicos gregos, romanos, que falavam de chakra. Então eu não preciso ir para a Índia para ouvir falar de chakra. Entendeu? Então é muito complicado, eu acho, porque volto à mesma questão, né? Eu acho que a gente, quando vai explicar alguma coisa, e aí a dança tá embebida dessa situação, a gente tem várias camadas, né? Pau, são vários véus, como você fala. Eu posso ter a visão, né? Você tá vendo Patrícia. Eu posso, essa menina que chale lindo, né? A visão que eu tenho da Patrícia, poxa, é esse batom com esse chale lindo. Ou eu posso ter uma visão do umbigo dela. Ou eu posso ter uma visão do fígado dela, sei lá, entendeu? É a mesma coisa no movimento corporal. O movimento corporal, eu posso ir passando por epiderme, por camadas, até chegar... Hoje em dia está na moda falar de sistema miofacial, né? E agora a técnica importante é a técnica que conecta o sistema miofacial. Só que, cara, o sistema miofacial é meridiano. O sistema miofacial estava escrito lá, entendeu? E, enfim, o que eu estou querendo dizer é que a gente deveria, eu acho que a gente estuda uma dança étnica para a gente ir entendendo essas capas. E quando uma aula é realmente genial, quando você tem uma experiência corporal genial, é quando você já não sente aquilo como separado de você. Aquilo não é de uma cultura. Aquilo é de um extrato universal, né? Ontem a gente estava falando de uma coisa muito interessante, né, Paula? A Paula me apresentou aí essa coisa muito interessante de uma europeia que pega um funk brasileiro, né? E aí ela dança aquele funk com uma destreza incrível. E aí aquilo vira dela, né? Mas ela tem um contexto social absolutamente contrário ao contexto social do funk, e como isso choca. E o que a gente tem que fazer ali? A gente tem que olhar pra gente e falar, meu Deus, quantas camadas que a gente tem, quantos véus a gente tem pra gente poder olhar esse funk, que é o que eu tava falando hoje, né? Aqui eu falei, gente, eu olho pra esse funk, primeiro que eu não consigo olhar pra esse funk, desde onde eu tô, Patrícia, sem olhar pra ele... pela desigualdade social que eu vivi no meu país. Porque ele é um conteúdo usado, criado, estabelecido numa situação de opressão forte mesmo, marginalização forte e de sexualização e objetivação do corpo. É isso. E eu, Patrícia, eu teria vergonha de me acercar a isso, mas não pelo movimento que é o movimento, é pelo como ele é usado naquele contexto, e como aquele contexto eu sofro uma espécie de... Eu não quero olhar para aquele contexto, porque eu pertenço a um outro contexto. Isso na sua cultura é muito difícil de fazer. Aí você sai da sua cultura. Aí alguma outra pessoa vai lá e pega aquilo ali e brinca com aquele movimento.
Cara, o que que era aquele movimento? Aquele movimento é, posso te falar? Alta técnica de Qigong e Tai Chi. O que que os caras fazem? Os caras abrem o chakra base, né? Muladhara, abre. Quando você faz Qigong, você faz Tai Chi, você tem que entender a movimentação anal. E o que ela estava fazendo ali, se você parar para você olhar, é uma movimentação ânus. É uma movimentação do ânus, do períneo, que vai levar à movimentação da pelvis. Quer dizer, e isso o que que é, desde o ponto de vista antropológico, arqueológico do movimento? Isso é a coisa mais primitiva anatômica que a gente tem no nosso corpo, que é o nosso cóccix. O nosso cóccix é nosso rabo. Ele está conectado com o nosso instinto animal. É a herança no corpo que a gente tem do animal, é o nosso cóccix. A gente tem essa herança, esse rabinho. Tá bom, quando você vai, aí você pega, sai dessa cena e vai lá estudar bioenergética, vai estudar Jung, vai estudar terapia corporal. Aí todo mundo fala pra você: você tá com medo de viver. Você tem que abrir o ânus. Então, cara, aquele funk ali, quer dizer, aquela situação de opressão, aquela situação máxima de opressão, te conecta automaticamente com que lugar do teu corpo você tem que mexer para você se sentir livre. E é o lugar da vibração da sobrevivência, sim. Só que isso te coloca... Por que que outra pessoa pode não sair e se sentir isso? Porque isso é animal. Isso é libertador você soltar e aprender a controlar a energia do seu ânus. Isso é o que faz realmente, se você pensa na estrutura do bebê, né? Existe uma lei, é a lei encéfalo-caudal. Então, essa lei é fantástica para você entender o desenvolvimento anatômico da estrutura humana. A primeira parte fetal que se desenvolve é a nossa cervical e o nosso cóccix. Isso o que significa para as pessoas que trabalham com arqueologia, com construção do corpo, com a anatomia funcional do corpo? Isso significa que essa é a primeira parte nossa de comunicação com a ideia de vida. E aí, pro yogi, o que isso significa? Isso significa que é o chakra 1, que é o Muladhara. E pro funkeiro, o que isso significa? Que a gente vai quebrar tudo para esquecer de comer. Entendeu? Porque quando eu quebro tudo, eu não tô nem conectada, que eu tô querendo desejar, que eu preciso comer, que eu preciso estudar, que eu preciso, entendeu? Que eu preciso ter condições básicas de vida, saneamento básico que não existe. Então eu quebro tudo, eu tô conectada com o mesmo ponto 1 do encarne. Eu tô fortalecendo o ponto 1. Agora, como é que pode, né, a gente chegar num lugar do mundo onde a gente entende esse conhecimento pela yoga, mas não consegue entender pelo funk? E não consegue entender que eles estão falando da mesma coisa. Eu não tenho como dizer, o funk, a yoga me faz iluminar, porque eu fiz isso na minha vida. Eu fui num lugar, eu fui no outro buscando iluminação com o movimento. E aí eu entendi, não é a técnica que vai me iluminar. Entendeu? Não é a técnica. Eu preciso de alguma coisa que me faça entrar em contato com o extrato da humanidade. Eu preciso ser levada para esse lugar, que é um lugar de comunhão, que é um lugar onde as coisas elas se dissolvem e nós somos iguais. Entendeu? O cartão tá cheio, tá enchendo. O que você quer fazer? Pois dói. Aí vou ter que descarregar, a gente vai ter que obrigatoriamente seguir, porque o cartão não dá conta. A gente... Continua depois. É.